No salão mais elegante da cidade, sob lustres que derramavam luz como chuva dourada, uma piada atravessou a orquestra e acomodou-se na boca de Wallace Schmidt, como se fosse natural. Ele inclinou-se para Tyler, riu baixo, apontou com o queixo para o xadrez discreto do vestido que uma mulher usava no fundo do salão. Não era um vestido de gala, era um pedaço de tecido com memória, quadriculado em tons de terra, costurado de modo simples, como se alguém tivesse escolhido carregar uma lembrança em vez de ostentar moda. Naquele instante, para Wallace, era apenas alvo perfeito. A risada dele foi absorvida pela porcelana e pelo brilho dos copos. Alguns ao redor sorriram, outros desviaram o olhar. Uma mulher ao centro do salão fez uma doação que puxou o burburinho do evento para longe dos arranjos florais. 5 milhões de dollars, destinados à Fundação Horizon. O apresentador ergueu o microfone. A câmera se virou e o público aplaudiu. Aplaudiram a quantia, claro, mas também a pessoa. O foco se deslocou. A câmera aproximou-se. O vestido xadrez apareceu como quem não quer virar manchete, e mesmo assim, virou. Wallace riu mais alto, esperando que a piada se desse por encerrada. Só que a câmera não mostrou apenas o vestido. Captou o rosto que o carregava. Era Natalie Ross Harris, sem alarde, com uma postura que misturava calma e propósito. Aplaudiu com as mãos mais limpas do que a expressão de quem ria de sua roupa. A reação de Wallace ficou registrada em um reflexo de cristal. O clique, o riso, o olhar de desprezo. O vídeo, nos segundos seguintes, começou a andar sozinho. Ele não imaginava naquele instante o peso daquele gesto, nem que aquele pequeno desconforto social se transformaria em uma onda capaz de derrubar contratos, fechar portas e arruinar a narrativa que ele havia construído ao longo de anos. Ele apenas gostava de ter a razão momentânea. Gostava de provocar. Era rápido, cortante, achava que as palavras não voltavam como pedrinhas que surgiam do lago. O primeiro indício de que algo havia mudado foi o ícone vermelho no canto do telefone. Notificações. Depois vieram as mensagens, os prints, a pasta de recortes da imprensa digital, batendo à porta da sua caixa de e-mail, como se alguém insistisse em abri-la mesmo quando ele fechava. Um post de meia dúzia de segundos ganhou legendas, repetições, comentários. Classismo disfarçado de humor, diziam uns. Arrogância típica, diziam outros. O nome de Natalie era repetido com reverência. Ela doou 5 milhões, alguém escreveu, como quem lembrava um detalhe essencial e, por isso, o acentuava. Tyler tentou minimizar na mesma noite. Cara, é só uma bobagem, passa. Mas quando a babá do evento ligou para a secretaria pedindo para confirmar a presença de Wallace em uma reunião com investidores na manhã seguinte e ninguém atendeu, a coisa já havia saído da esfera privada. As horas se transformaram em um corte acelerado. Feeds, telas, mais feeds. A risada de Wallace serviu de legenda para um debate sobre empatia e poder. O videoclipe era repetido com cortes, zooms, trilhas que aceleravam o olhar. Pessoas que ele mal conhecia marcaram amigos. Forwards foram enviados em redes diferentes. E o salpicado de críticas se espalhou para além da esfera social, para o negócio. Na manhã seguinte, uma chamada que ele aguardava há meses foi cancelada sem explicação. Um e-mail frio da área de comunicação de uma parceria preferencial pedia tempo para reavaliar. Clientes reagendaram conversas. Um dos fundos que vinha conversando, aquele que poderia catapultar sua empresa a outro patamar, pediu prudência. Estamos acompanhando o que tem sido dito nas redes, escreveu um assessor. Palavras sutis, mas com uma intenção clara. Distância. Wallace olhou para a tela do computador, a mesma tela que meses atrás mostrara projeções grandiosas. Era estranho como num curto-circuito toda a segurança construída no mundo das aparências podia se desfazer. Ele tentou racionalizar. Pessoas exageram, é só barulho. Mas o barulho vinha com números, cliques que subiam, print screens, capas digitais. O barulho vinha com telejornais que, de forma quase mecânica, repetiam a sequência.
Empresário zomba de doadora de 5 milhões. Redes reagem. No almoço, os garçons cochichavam ao passar. Até o espelho do banheiro do prédio comercial devolvia um rosto que não sabia ainda se era vitrine ou volatilidade. Parte do constrangimento era ego. Ele não queria ser o sujeito que riu e foi lembrado por isso. Parte era medo, sustento, imagem, posição. Passado e presente cruzaram. Ele recordou, sem querendo, como seu próprio avô o ensinara a medir cada palavra. Não por hipocrisia social, mas por sobrevivência. Palavras, dizia o velho. Quando soltas, podiam virar vento e soprar as coisas aparentemente sólidas. Não demorou até que Natalie, ao contrário do que muitos esperavam, não falasse com rancor. Nem lançou notas frias à imprensa chamando-o de vilão. Ela atendeu a um pedido formal. Marcou, pela Fundação Horizon, uma conversa privada. Precisava esclarecer o que a plateia já sabia. Precisou, sobretudo, ouvir quem riu. Wallace recebeu a convocação em um horário estranho, entre um telefonema e outro. O aviso trazia um endereço, a sede da fundação, um prédio discreto, com fachada de vidro que refletia a cidade como se fosse um lago. Ele aceitou mais por instinto de orgulho ferido do que por desejo de reparar. Tyler revirou os olhos. Vai com aquela cara de sempre, disse. Wallace ajeitou a gravata, como se uma dobra bem feita pudesse dobrar também a narrativa. Ao atravessar o vão de entrada, percebeu que a iluminação era pensada para deixar qualquer mentira e qualquer beleza mais autêntica. Natalie estava sentada em uma sala simples. Não usava joias ostensivas, nem maquiagem carregada. O xadrez do vestido era uma peça que parecia contar história. Ela levantou-se ao vê-lo. O gesto não carregou rancor. Carregou firmeza. Você sabe por que eu quis falar pessoalmente, disse ela, sem um traço de teatralidade. A voz era clara, calibrada. Vi o vídeo. Ele tentou um sorriso à meia boca. Pensei que fosse exagero. As pessoas amplificam. Amplificam. Ela repetiu a palavra quase como quem devolve uma caixa vazia. Mas amplificar não cria o que não existe. Eu decidi que, em vez de gritar, eu ouviria. E queria que você escutasse algo antes de pensarmos em qualquer reparação pública. Ela fez uma pausa curta. E no silêncio, ele sentiu que aquilo não era uma armadilha, mas um convite severo. 30 dias. 30 dias? O tom saiu incrédulo. Para quê? Para entender. Para agir. Não basta dizer desculpe. Eu poderia aceitar isso. Mas preciso saber se é real. Se você é capaz de reconhecer de onde vêm essas palavras e transformá-las em algo útil. Natalie falou com a precisão de alguém que já passara por decisões que precisavam ser medidas. 30 dias para que você se exponha ao que o mundo que você menospreza sente. Wallace sentiu as palavras como um divisor. Era mais do que vergonha pública. Era um chamado para atravessar o espelho. E se eu fizer o que acha que devo? Ele tentou soar prático. O que isso me dá? Ela sorriu. Um gesto que não era indulgente. Não é uma mercadoria. É uma chance de reescrever o que você já começou a escrever sobre você mesmo. E sim, se as ações forem autênticas, há caminho para reparar alguns danos. Ela falou o suficiente para não ser enigmática e o suficiente para que ele percebesse que nada seria dado gratuitamente. Ao sair da sede da fundação, o sol parecia mais claro, mas não menos intimidante. A cidade repetia seus sons, indiferente, como uma máquina que não compara intenções. Wallace voltou para o carro sem saber se o que sentia era alívio ou pavor. 30 dias. Era pouco e era todo o tempo do mundo. O que veio depois foi uma chuva de reações. Imprensa curiosa, colunistas insistentes, amigos que mediam suas palavras com cuidado. Tyler tentou manter a normalidade. Finge que nada mudou, vamos almoçar. Mas as conversas tinham um lodo novo. Havia curiosidade no olhar de antigos parceiros. Havia cautela nas propostas de reunião. Naquela noite, Wallace não foi ao loft coberto de arte moderna que alugara por status. Ele pegou o carro e, sem pensar, dirigiu para o bairro onde crescera. As ruas pareciam menores do que na memória, as fachadas mais cheias de marcas do tempo.
Havia naquilo uma geografia de lições. Sra. Helen estava na pequena cozinha, com o avental ainda amarrado até a cintura, mesmo que fosse hora de descansar. Ela o recebeu com o mesmo olhar de sempre, caloroso e direto. Wally, disse ela, o chamando como chamava desde que ele era um garoto. Os olhos dela viram sua face antes de qualquer manchete. Ele notou pequenas manchas de tinta na mão dela, lembrança de quando ajeitava um canteiro, e a barriga da cozinha ainda exalava cheiro de pão. Você parece cansado, disse ela sem rodeios. Perdão é algo que as pessoas pedem e o tempo decide se aceitam, respondeu ele mais para si do que para ela. Sra. Helen apoiou um pano na mesa, tomou um gole de chá e olhou para ele como se pesasse mais que a palavra remorso. Você fez besteira, mas sempre a há. O importante é o que você faz depois. Ela pronunciou isso com a autoridade de quem vira jovens tropeçarem e se levantarem. Lembra quando você aprendeu a costurar com a avó? Ela dizia que o xadrez era feito de retalhos de histórias. Ela sorriu. E o sorriso era uma faca que desmanchava o verniz. Nunca desconfie do tecido da vida, menino. Ele te veste com memórias que um dia você pode querer esconder e outro dia agradecer. Wallace pensou no vestido de Natalie, com o mesmo olhar que se dirige a uma cena cinematográfica que agora precisava ser interpretada. A memória de seus próprios retalhos, mãe trabalhando em 2 empregos, a ênfase do avô em medir antes de falar, veio com a delicadeza de algo que não se pode escolher. Ele havia escolhido, durante anos, a narrativa contrária. Acender, afastar raízes, apagar os traços que lembravam relações menores. A graça social custava menos do que a verdade. Naquela conversa com Sra. Helen, as palavras não foram sentenças, foram pontes. Ela não sorriu por piedade. Disse, firme, você pode intensificar sua vida com mais talentos, mas primeiro tem que aprender a usar as mãos para reconstruir, e não só para segurar uma taça. As mãos de Wallace, naquele momento, tiveram a mesma sensação de vazio que uma página em branco. Ele começou a entender que não bastava uma declaração pública. A cidade queria ver, queria checar, queria comprovar que ele havia aprendido algo. A proposta de Natalie, 3 dezenas de dias, ecoou como prazo e também como mapa. Dias seguintes se transformaram em passos práticos. Ele cancelou entrevistas desnecessárias, reagendou compromissos e, numa atitude que surpreendeu Tyler, pediu formalmente para visitar o Hope Community Center. Não foi um pedido de imagem. Foi, na sua cabeça, um começo tenso. Tyler soltou um "Cê tá brincando?" A incredulidade era a língua da amizade de muitos anos. Você, ajudando crianças e pintando o muro? Vamos ver. O Hope Community Center era exatamente o oposto do salão onde tudo começara. Luzes quentes substituíam o brilho cerimonial. Bancos riscam a madeira. Paredes coloridas exibiam desenhos que as crianças haviam feito. Havia um cheiro de giz, de tinta fresca e de sopa no fogão comunitário. Natalie, que seguira participando das atividades da fundação com discrição, estava lá, supervisionando a entrega de materiais. Quando ele entrou, foi como se o ruído exterior se tornasse secundário. A sala tinha uma honestidade que não aceitava máscaras. As primeiras tarefas que lhe deram não exigiam título ou saberes de mercado. Pegar um rolo de tinta, varrer a areia do quintal, ajudar a montar uma estante de livros. As crianças, naturalmente, checaram a novidade. Emily, uma menina de 8 anos com tranças, examinou-o de cima a baixo antes de decidir se devia confiar num adulto que cheirava a perfume caro. Sophie, mais nova, aproximou-se como se tudo na vida fosse experimentar. Danny, menor, já sabia que adultos vinham e iam. A experiência o tinha ensinado alguma cautela. No primeiro dia, Wallace derramou tinta no sapato. Foi um momento pequeno, risonho para quem observava, mortificante para ele. Ficou vermelho, quase perdido. A mão de Natalie tocou sua manga para lhe oferecer um pano sem dizer palavra, e seu gesto foi mais eficaz do que qualquer lição moral. Não se preocupe, todos escorregam no começo.
Havia na voz dela uma neutralidade que não humilhava nem poupava. O que começou como uma obrigação sugerida por um ultimato começou a se desdobrar em algo menos definido. O espaço de confronto consigo mesmo. Pegar um rolo de tinta virou exercício de atenção. Escutar uma criança contar como seu pai ia embora virou exercício de presença. Cada tarefa cotidiana trazia à tona pequenas verdades. Ele, que estava acostumado a construir sua reputação com relatórios e discursos, agora precisava prestar atenção enquanto leve um sorriso podia transformar o dia de alguém. As manhãs no centro eram lentas e diretas. À noite, o celular continuava a tocar, mas as notificações já não pareciam pedir respostas instantâneas. As conversas com Tyler se tornaram mais curtas. "Você tá diferente", disse o amigo numa ligação que durou 2 minutos. Mais quieto. A cidade, claro, seguiu vigiando. Houveram artigos que apontavam para a eficácia do que pareciam iniciativas redentoras de homens públicos. Outros, mais cínicos, falavam em operações de marketing pessoal. Wallace sabia que alguns julgariam cada gesto dele como prova de manipulação. Mas a verdade era mais simples. Se reparar era possível. Era feito de repetição e de cenas repetidas. Pintar paredes, ouvir relatos, devolver sopas. A transformação verdadeira não cabia nas manchetes. As semanas foram passando. Natalie observava com uma rigidez gentil, sem se tornar juíza. Às vezes, após as atividades, eles conversavam sobre coisas pequenas. Um quadro que precisava ser preso, um livro que acabara de chegar, o remendo de uma calça. Essas conversas criavam uma intimidade que não precisava ser rotulada. Wallace começou a notar mais coisas. O modo como Natalie ajeitava a gola do xadrez como quem preserva uma memória. O som do seu riso contido, a precisão com que distribuía tarefas. Havia segredos ali, não secretos, coisas acumuladas de experiência. Em casa, à noite, Wallace se deparava com suas próprias reflexões e com as manchetes. Às vezes, a presença das notícias o irritava. Noutras, era conforto saber que alguém, por mais distante, ainda se importava. Ele começou a escrever, queixumes, medos, pequenas confissões, em um caderno que carregava na pasta. Nunca mostrara aquilo a ninguém. Era um inventário de pequenos fracassos e tentativas de conserto. Havia, porém, uma cena que ninguém entendia e que o mantinha acordado. Uma gravação casada do baile que voltava, vez após vez, em sua cabeça. No vídeo, o som do cristal, o clique, a riso. Repetir-se na cabeça era modo de aprender? Ou de tortura? Ele não sabia ao certo. Sabia apenas que precisava transformar aquele instante em algo que não determinasse toda uma vida. Quando o 20º dia se aproximou, a cidade começou a cochichar sobre o prazo. Havia colunistas que especulavam se o gesto final dele seria apenas simbólico. Um post, uma doação, um evento. Outros ponderavam se Natalie aceitaria um pedido público de desculpas como final possível. Wallace, por sua parte, já não pensava em operações simbólicas. As ações do dia a dia tinham-o enraizado em uma percepção mais concreta. Confiança se reconstrói com tempo e repetição. Numa tarde de luz morna, enquanto ajudava a costurar um banner que anunciava um bazar para angariar fundos, Natalie entrou na sala com uma expressão que não era surpresa, mas mensuração. Ela sentou-se ao lado dele, e por um tempo, ambos trabalharam em silêncio. O pano e a linha criavam um ritmo sereno. "Você tem feito mais do que pensei que faria", disse ela então, sem elogio nem condenação, apenas observação. "É só..." Ele hesitou, buscando a palavra. "É estranho. Aprender que uma vida inteira de respostas me fez esquecer de viver pequenas coisas." Ela abaixou os olhos para a linha que passava por entre o tecido. Quem faz doação de 5 milhões às vezes aprende que dinheiro compra impacto, mas não necessariamente afeto. Você não precisa consertar o mundo com cifras. Precisa consertar o seu lugar no mundo. Havia naquela afirmação um convite e uma advertência. As últimas noites antes do prazo final foram de intensidade contida. Ele escrevia mais no caderno, e ocasionalmente
Lia em voz baixa alguns trechos para si mesmo. As palavras pareciam ganhar consistência quando pronunciadas. Sra. Helen disse que o tecido da vida não se deve esconder. Ele ria, um riso tenso, e corria o dedo pela dobra do tecido xadrez, que, por ironia, ele já começara a considerar com outro olhar. No 29º dia, um rumor percorreu o centro. Haveria uma conferência de imprensa onde Wallace poderia fazer um anúncio. Alguns esperavam um gesto grandioso. Outros, o silêncio. Ele sabia que no dia seguinte, sua decisão teria repercussões que ele ainda não podia mensurar. Mas naquela noite, enquanto arrumava as cadeiras e as mesas, deu-se conta de que o que realmente importava não era a plateia exterior, e sim o banco do parquinho, onde uma menina chamada Emily o puxou para empurrar o balanço e por 20 minutos fez com que o mundo se resumisse a risadas e vento. Na manhã do 30º dia, a cidade ainda respirava as últimas manchetes. Wallace acordou cedo. A roupa que escolheu para a coletiva estava simples. Uma camisa limpa, calça sem marca de grife estampada, quase um uniforme de quem quer mostrar que a aparência havia perdido seu valor absoluto. O que ele faria? Ainda não sabia por completo. Mas sabia que depois de tantos pequenos concertos, havia algo que não poderia mais fingir. E enquanto o carro conduzia-o até a sala onde tantas câmeras já o haviam flagrado em outros momentos, ele pensou naquilo que Sra. Helen sempre dizia. Remendar é diferente de esconder. Havia, pela primeira vez desde a noite do baile, uma intenção dolorosa e honesta em reparar. Ele sentia medo. Um medo limpo, que precede a ação em vez de justificá-la. Na medida em que se aproximava do prédio da Fundação Horizon, a cidade parecia segurar o fôlego. Ele sabia que, depois daquele dia, nada voltaria a ser exatamente como antes. E ainda assim, ao estacionar o carro e fechar a porta, um impulso o levou de novo ao bairro onde havia crescido, como se precisasse tocar as memórias antes de subir ao palco. Naquele passeio, encontrou Sra. Helen na calçada, regando pequenas plantas num vaso que ela mantinha diante da casa. Ela levantou os olhos e, sem fazer alarde, ofereceu-lhe um sorriso tranquilo, como se dissesse apenas: "Vai, faz o que é certo." Wallace caminhou até o centro comunitário, não para falar com a imprensa, mas para pegar sua segunda folha de papel. Um pedido de inscrição para continuar como voluntário, além do prazo exigido. Do lado de fora, o parquinho já fervilhava de crianças. Ele olhou para as suas mãos, agora um pouco manchadas de tinta, com pequenas bolhas de esforço. E pela primeira vez, elas lhe pareceram incrivelmente importantes. Não porque pudessem apertar dinheiro, mas porque podiam segurar uma escova, uma colher, uma criança. Quando abriu a porta do Hope Community Center, foi como se fosse recebido por uma pequena maré de vozes. Ele entrou, ainda inseguro, ainda cuidadoso, mas com algo novo, a sensação de que, talvez, o movimento de consertar fosse mais largo do que um pedido público poderia alcançar. Havia coisas a dizer e, principalmente, coisas a fazer. Ele escolheu naquele momento não compor mais uma defesa. Escolheria agir, e a ação para ele começaria ali. Escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. A tarde se estendeu entre pequenas tarefas. Ele varreu, guardou brinquedos, aprendeu como dobrar cobertores da maneira que Natalie achava melhor. As crianças, com seu senso infalível de classe social, aproximaram-se pela curiosidade, depois pela necessidade de afeto. Emily ofereceu-lhe um pedaço de papel colorido que dizia "Obrigado", em letras tortas. Sophie quis saber o que era a sua empresa. Ele explicou de maneira simples, evitando palavras grandes. Danny apenas quis que ele se atirasse no chão para fingir que era um dragão derrubado. Havia, naquela tarde, um momento em que ele precisou tomar uma decisão que nenhuma manchete poderia registrar. Um menino menor, que costumava evitar adultos novos, correu até a porta para buscar um brinquedo e esbarrou numa tábua solta que, naquele instante, feriu-se no pé. Sangue, choro, medo. As pessoas correram. Wallace, no meio da confusão, agiu como alguém que não procurava aplausos. Ergueu o menino,
estancou o sangramento com calma. O conhecimento de primeiros socorros que sua mãe insistira em ensinar há anos, e segurou a mão pequena até o choro amainar. Ninguém filmou, ninguém publicou. Apenas havia uma mão segurando outra mão, uma respiração que voltava ao normal. Quando a porta se fechou atrás das últimas crianças que foram para casa, Wallace sentou-se num banco, a camisa suada de tinta e suor, e olhou para as paredes cheias de desenhos grandes. Ali, entre rabiscos cruas e homenagens infantis, ele sentiu que algo se movia. Não era a imagem pública que se consertava de imediato. Era uma parte dele que aprendia a valorizar a rotina do cuidado. No começo da noite, Natalie apareceu com café numa caneca simples. Sentou-se ao seu lado e observou, sem pressa. "Você não precisa ser perfeito", disse ela, com a mesma firmeza que tinha no salão. "Precisa apenas ser presente." Ele a observou e viu nela algo além de doadora. Uma pessoa com limites e escolhas. Não era uma mártir nem um prêmio a ser conquistado. Era alguém que acreditava que a generosidade pode transformar, mas que exige responsabilidade. Ao voltar para casa naquela noite, Wallace carregava um pequeno bilhete de Emily. "Vem amanhã de novo?" E a sensação estranha de não ter mais para onde fugir. O prazo ainda corria. A imprensa tinha sua página. A cidade mantinha o olho curioso. E as pessoas que ele amava, ou pensava amar, ponderavam em silêncio. Mas havia agora um fio diferente do tecido. A possibilidade de que, costurando pequenas rotinas, se pudesse alterar a narrativa. Ele sabia que o próximo passo exigiria coragem pública. Uma fala, uma renúncia a antigas certezas, uma decisão que talvez custasse negócios. Haveria perguntas. Será que a cidade aceitaria? Será que os investidores veriam no ato um espetáculo? Mas naquela hora, sentado em silêncio, ele apenas precisava ouvir a própria respiração e recordar a mão de um menino segurando a sua após o susto. O alarme do telefone tocou na manhã seguinte com uma pauta das redações. Havia naquela chamada o anúncio de uma coletiva e um comentário sobre possíveis repercussões. Wallace pôs a mão no bolso, segurou o bilhete de Emily e respirou. Lá fora, a cidade seguia. Lá dentro, algo já havia mudado. Hoje ele poderia falar. Mas o que, verdadeiramente, mudaria no mundo lá fora dependeria menos de palavras bem construídas e mais do que ele faria depois delas. Na manhã do 31º dia, quando as luzes da cidade ainda pareciam duvidar do corpo do dia, Wallace dirigiu-se ao Hope Community Center, com o que sobrava de coragem. O plano era simples. Antes da coletiva, queria estar entre as crianças, confirmar com os coordenadores que as iniciativas que havia prometido eram reais e que continuaria ali, não apenas diante das câmeras. Levava no bolso o bilhete de Emily e uma folha com anotações sobre recursos para o novo refeitório que sonhavam erguer. A cidade esperava palavras. Ele agora confiava mais nas mãos. O centro estava em movimento. Um pequeno grupo de voluntários descarregava caixas de material. No fundo, martelos batiam enquanto alguns reparavam o telhado de uma garagem anexa, que seria transformada em sala multiuso. Natalie chegou pouco depois, com um casaco leve e o cabelo preso. Havia no seu rosto uma serenidade que não se lhe perguntava a razão. Ela fazia aquilo porque tinha decidido fazer. "Bom dia", disse ela, e o cumprimento foi um gesto comum, natural. Wallace sentiu o chão se firmar um pouco. Eles falaram sobre voluntários, sobre o bazar que aproximava o centro da comunidade e sobre a logística da próxima semana. Não mencionaram a imprensa. Não era necessário. A rotina foi interrompida por um som metálico, agudo. Houve um grito curto, seguido de pés correndo. Um andaime improvisado na lateral do pátio, erguido por trabalhadores voluntários para içar caixas, cedeu. Uma tábua solta virou armadilha. Poeira subiu no ar como se a tarde tivesse engolido o sol. Uma criança, uma das meninas que ajudava a distribuir livros, talvez Sophie, correu em direção ao muro para apanhar uma bola que escapara. Não deu tempo. A estrutura oscilou, e Emily soltou um grito que atravessou todo o pátio.
Wallace não pensou. Aquele reflexo de se mover para frente, de estender o braço para proteger, vinha dos primeiros ensinamentos de Sra. Helen, do medo que uma vez sentira ao ver sua mãe chegar tarde, da pressa que corria na sua memória. Ele correu. Ao se aproximar, viu a tábua prendendo Sophie contra a parede. O andaime, mal fixado, havia afundado e segurava a menina pelos ombros. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Um prego exposto perfurava um pedaço de tecido do casaco. O plástico do brinquedo amassado jazia no chão próximo, irrelevante diante da urgência. O barulho das vozes andou para longe. O som que importava era o da respiração curta da criança. Outro voluntário tentou sustentar a estrutura, mas a intensidade do peso e a posição do andaime tornavam a tarefa perigosa. Wallace olhou e avaliou de um modo que só quem tivera de decidir em segundos aprende a fazer. Onde segurar, como mover, quem afastar. Lembrou-se dos cursos de primeiros socorros que sua mãe o obrigara a fazer quando era jovem. Lembrou-se da calma de Sra. Helen quando ponderava algo com a voz baixa. Respirou fundo, sem pensar em fotogramas, e ordenou: peguem a extremidade livre do andaime. Cuidado com o prego. Empurrem de leve para descomprimir a tábua. As mãos dele foram direto ao trabalho. Sentiu o rangido do metal, o estalo das tábuas. Havia poeira nos olhos e o gosto de metal na língua de nervoso. Quando conseguiram liberação suficiente, a tábua deslizou e Sophie caiu no chão, chorando, abraçando-se ao ar como quem busca reconhecer que tudo permanece. Wallace ajoelhou-se ao lado dela, sentiu um corte na palma da mão. Havia cacos de madeira espetados, uma lasca cravada sob a pele. Sangue, pequeno mas urgente, tingiu a manga do casaco que não quisera usar para aparar a queda de ninguém. Ele a segurou enquanto um voluntário chamava uma ambulância. Houve na cena uma quietude que a câmera não precisou inventar. As pessoas que tinham corrido para perto agora olhavam fixas, como se cada rosto fosse um livro aberto, testando a honestidade dos gestos. Natalie estava ao lado, com os olhos brilhando, mas sem histeria. Movimentou-se para pegar o kit de primeiros socorros e parou para inspecionar a mão de Wallace. — Você está bem? Perguntou ela, com a urgência contida de quem cuida. — Vou ficar, respondeu ele, apertando a parte superior da mão para controlar o sangue. A dor era aguda, real, não uma pose. Sentiu as lágrimas vindo, não de fraqueza, mas da sensação de que a verdade tinha um preço em pele. As imagens da ação não demoraram a ir ao ar. Um jornalista que cobria a rotina do centro, atraído por rumores de um possível anúncio, filmou parte do ocorrido. O vídeo, agora, tinha outra trilha. Não aquela que mostrava crueldade e um riso, mas a que mostrava um homem sujo de tinta, com mãos feridas, segurando uma criança enquanto a poeira se assentava. As redes sociais reagiram como se iniciassem uma conversa entre duas imagens do mesmo homem. Aquele que rira no salão e aquele que correra para salvar. Algumas vozes foram rápidas em apontar contradições. Outros viram a cena como prova de algo que sempre desconfiaram: que as pessoas, quando realmente testadas, mostram sua natureza. Para Wallace, a ferida na mão era mais eloquente do que qualquer manchete. Dói, pensou, e isso vai ficar. Era verdade. Marcas físicas do seu desvio. E para ele, isso valia mais do que desculpas bem roteirizadas. A ambulância levou Sophie para exames. Nenhum dano grave, apenas escoriações e um susto que, quem sabe, demoraria a esvair-se. Natalie acompanhou a menina até o veículo, regressou e, com calma, pediu para que chamassem Sra. Helen. Quando a antiga costureira chegou à cena, olhou para Wallace, tocou a mão dele com 3 dedos e disse apenas: remendar é isso. Às vezes dói. A cobertura midiática do resgate ampliou as consequências. Agora, a cidade discutia a natureza da transformação, espontânea ou calculada. Havia, como sempre, 2 discursos parados frente a frente. Alguns colunistas, com caneta afiada, descreviam tudo como um espetáculo bem coreografado. Outros, com menos sede por teorias, mostravam imagens de um homem com sangue nas mãos, auxiliando uma menina,
e perguntavam se não era isso que importava. Wallace, no entanto, não quis disputar interpretações. Ele voltou ao centro no dia seguinte com ataduras por toda a mão e um desconforto novo, o corpo marcando a alma. As crianças o receberam com um misto de curiosidade e afeto. Emily trouxe um desenho com 2 heróis, um de gravata, outro de avental. Ele pendurou o desenho na parede do escritório improvisado que os voluntários usavam. O gesto de pendurar uma folha de papel tinha para ele uma gravidade íntima. Ali, num quadrinho desajeitado de fita adesiva, pendurava-se algo que lembrava que não podia haver retorno às antigas formas. Os dias que se seguiram ao resgate trouxeram outra disputa pública. Um grande grupo de investidores que havia mostrado interesse em aportar recursos na empresa de Wallace tentou avançar com os termos negociados antes do incidente do baile. O acordo, que poderia levar sua empresa para um novo patamar, estava nas vésperas de ser assinado. Havia pressão dos conselhos, de conselheiros que viam no aporte uma oportunidade irrecusável. Mas entre conversas de jantar e reuniões em salas envidraçadas, cresciam vozes internas, não apenas por causa do vídeo do baile, mas agora também por causa das imagens do resgate. Alguns investidores sugeriram que a melhor estratégia seria aproveitar a onda de simpatia, fazer um comunicado conjunto, anunciar uma parceria com a Fundação Horizon, publicar fotos. Outros, menos motivados por marketing, questionaram o custo reputacional de se aliar a alguém que recentemente havia virado alvo de debates sobre classe e empatia. O terreno era movediço. Wallace, que poderia ter usado o capital como moeda de reentrada ao mundo que perdera, sentiu o peso da decisão. As mãos ainda doíam, o pó ainda insistia em apear-se da unha, e a sua consciência, agora muito mais afiada, perguntava o que restaria se aceitasse o investimento sob suspeita. Aceitar poderia apagar a narrativa do erro? Ou simplesmente torná-la mais complexa? A dúvida era concreta. Ele precisava provar algo que dinheiro não criava. Decidiu, então, fazer algo que o surpreendeu até onde as medidas costumeiras o conheciam. Declararia publicamente que renunciaria à entrada dos investidores, pelo menos na forma planejada, e criaria, em colaboração com a Fundação Horizon, um fundo para a comunidade do bairro onde crescera. Era um movimento arriscado. Podia custar-lhe uma chance de escalar a empresa. Podia também mostrar que o compromisso era maior do que o ganho. Os assessores chamaram aquilo de gesto impetuoso, os conselhos, de loucura calculada. Tyler, que até então mantivera uma posição de espanto cauteloso, pediu para conversar. Vai perder dinheiro, disse Tyler numa noite, em que Wallace contou o plano em voz baixa. Eles estavam num bar modesto, como que por ironia. Isso pode enterrar a empresa. Talvez, respondeu Wallace. Mas não quero que minha empresa cresça se for em cima de uma narrativa que eu mesmo não posso sustentar. Prefiro perder agora e ter integridade depois. Tyler passou a mão no copo, pensou em antigas estratégias e soltou. Você sempre teve essa mania de ser mais romântico do que prático. Talvez, admitiu Wallace. Mas hoje prefiro ir com o que acho certo. A decisão foi consumida em atos. Ele redigiu um comunicado breve, chamado de renúncia pública ao formato do investimento original, e um plano de constituição de um fundo comunitário com aportes da própria empresa e de parceiros que demonstrassem compromissos sem interesses escusos. Os detalhes seriam apresentados numa coletiva de imprensa. Seria ali, diante de câmeras, que ele mostraria não só palavras, mas o documento de criação do fundo, com governança participativa, com membros da comunidade, com representantes da Fundação Horizon e com mecanismos transparentes de prestação de contas. A coletiva foi marcada para uma tarde de céu claro, como se o dia quisesse ser testemunha de uma mudança. A imprensa apareceu em número já conhecido por ele. Câmeras, microfones, a sensação de que o mundo observava. Wallace subiu ao pequeno palco improvisado, as mãos curvadas, os dedos ainda marcados. Havia à sua direita Natalie, com um olhar que mesclava preocupação e apoio meditado. Bernard estava por perto, observando como quem fiscaliza um experimento. Tyler manteve-se recolhido, tentando entender o que aquilo tudo poderia gerar,
Ele falou. Não foi uma fala longa. Foi uma fala concisa, direta, sem a linguagem corporativa que o definira por tanto tempo. Reconheceu o erro do baile sem teatralidade. Falou sobre os dias no centro, sobre o resgate, sobre a dor na mão que ainda ardia. Explicou a decisão de abrir mão do acordo tal como estava e de criar, com a Fundação Horizon, o Fundo Bairro Vivo, um mecanismo para investir em infraestrutura, educação e pequenas bolsas para negócios locais, com gestão participativa e auditoria pública. Disse que a empresa aportaria um valor significativo e que ele, por sua vez, estaria pessoalmente compromissado com a implementação. A reação foi imediata e mista. Houve aplausos tímidos. Outros jornalistas insistiram em perguntas sobre se aquilo não seria uma peça de relações públicas. Alguns investidores reagiram com surpresa e frieza no olhar. Havia quem considerasse a atitude um sacrifício genuíno e quem a rotulasse de teatral. Wallace manteve-se firme. A confusão pública já não o movia como antes. Sabia que faria tropeços. Sabia que não podia comandar a interpretação alheia. As semanas que vieram mostraram que o gesto não passava sem custos. Alguns contratos foram revistos. Negociações estancaram. Mas o fundo começou a se estruturar. Reuniões com representantes do bairro, com membros da fundação, com a Sra. Helen presente como um lembrete sólido de bom senso. Havia, ao redor, vozes que ajudavam a montar a governança. Havia também muitas mãos locais que começavam a sentir que algo poderia mesmo florescer se as promessas fossem cumpridas. Enquanto isso, entre reformas de banheiros no centro e noites de montagem de bazares, a relação entre Wallace e Natalie mudou de figura. Aquilo que no início fora uma convivência cautelosa, ganhou sorrisos breves, conversas sobre o que elas e ele gostavam. Uma lista de coisas simples: pizza de calabresa, filmes antigos, a maneira como se penteava o cabelo antes de dormir. Eles não se declararam em palavras grandiosas. Deixaram que os gestos empresassem o espaço entre eles. Um café trazido quando o outro esqueceu de beber. Mãos que se encostavam enquanto um prego era martelado. Risos abafados por uma parede pintada de um roxo mal arrumado. Houve tropeços. Ele por vezes recuava diante de lembranças do baile. Ela, por sua vez, receava confiar plenamente. Mas o motor era prático. Eles trabalhavam juntos para o mesmo objetivo. Wallace, por exemplo, passou a comparecer às reuniões de planejamento do refeitório. Quando a equipe técnica sugeriu cortar custos substituindo materiais de qualidade por alternativas mais baratas, foi ele quem levantou a voz contra. Se o orçamento é apertado, cortamos de outro lugar, disse com firmeza. Pessoas que o conheciam do mundo dos negócios viram ali uma mudança, não uma pose, mas disciplina aplicada ao bem comum. Bernard, por outro lado, observava com uma postura que variava entre o crítico e o cúmplice. Era ele quem, em determinado momento, sugeriu que a democracia do fundo precisaria de um choque público para testar a credibilidade de Wallace. Foi Bernard quem falou à imprensa, sem alarde, sobre a existência do baile de caridade anual na cidade, um encontro onde a elite se encontrava e onde há anos se oferecia uma espécie de espetáculo. Bernard, que conhecia a cidade e suas regras, sugeriu uma prova pública. Não uma encenação, disse ele, mas uma oportunidade para que Wallace dissesse, frente às mesmas pessoas que riram dele, como havia se transformado. A ideia reverberou. Alguns acharam infantil, outros, corajosa. Para Natalie foi um teste difícil. Ela ponderou, conversou com Amélia e Gregory, membros da sua família que tinham pontos de vista diversos. Bernard, porém, sustentou a proposta. Se for sincero, ele não fugirá da luz onde errou antes. Em sua cabeça, o baile poderia ser um palco de reparação. Em sua prática, era também uma chance de que a cidade testemunhasse uma humildade verdadeira. O baile foi marcado para uma noite de primavera tardia. O Grand Hotel preparou seu salão principal com arranjos novos, menos ostentosos que em anos anteriores, porque parte dos recursos foi convertida em apoio ao Fundão Bairro Vivo. A imprensa compareceu. Convidados de sempre, os mesmos que postavam e comentavam, voltaram a se reunir em torno daquilo que, para eles, era tradição.
Wallace sentiu um frio diferente ao atravessar o tapete de entrada. Não era só medo do julgamento. Era também a consciência de que, à sua volta, muitas coisas estavam em jogo. Na noite do baile, Natalie apareceu com o vestido xadrez. Não era uma escolha romântica nem desafiante. Era para ela memória e coerência. Bernard, com certa teatralidade metódica, havia anunciado à organização que queria que a entrada de Natalie fosse discreta, sem alarde, porque a prova prevista não precisava de gestos. O vídeo do incidente antigo voltaria a circular talvez. O que importava era a reação. Wallace entrou e percebeu aquelas luzes que haviam sido cúmplices da sua antiga vaidade. O som de taças ecoou. Ele via os rostos de sempre. Alguns mudos com curiosidade, outros com sorrisos que sabiam julgar. Tyler estava ali, com uma expressão indecifrável. Em certos momentos, Wallace sentiu o impulso de escapar, mas havia no seu peito o peso das semanas de trabalho e da mão que ainda carregava uma cicatriz. Bernard não fez espetáculo. Apenas quando a música pausou e os microfones se aproximaram, dirigiu-se ao público com voz firme. Esta noite, disse, não é sobre glamour. É sobre reconhecer que erramos e que podemos tentar consertar. Ele fez uma pausa, e a plateia murmurou. Ninguém precisava saber quem fora o alvo daquela observação. Todos sabiam por instinto. Bernard apontou então para um lugar não muito distante. Wallace. Wallace Schmidt aceitou publicamente um teste. Pediu-nos que o observássemos não para condená-lo, mas para que ele dissesse sua verdade. Wallace sentiu as palavras como um sopro que empurra. Levantou-se. Havia nas pessoas na sala murmúrios. Alguns levantaram taças. Outros mantiveram o silêncio. Ele caminhou até o centro, tropeçando apenas uma vez nas próprias palavras internas, e parou diante de Natalie. Precisou de apenas um segundo para que o mundo se reduzisse à presença dela. A mão dela delicadamente segurou o tecido do vestido, como se fosse uma alça de um baú antigo. Eu disse coisas que feriram, começou ele, com voz que havia aprendido a controlar. Rimos de alguém porque a aparência nos parecia estranha. Foi todo orgulho e pouco cuidado. Não havia teatro em sua voz, havia honestidade. Ele lembrou as semanas que passou no centro, a mão cortada, as noites com o caderno onde rabiscava arrependimentos. Olhou para Natalie e a sala ficou menor. Não trago surpresas, nem promessas fáceis. Trago trabalho feito e um pedido de desculpas sem desconto. Também trago... Ele ergueu a mão e a etiqueta do assunto veio à tona. Um pedido. Você aceitaria diante de todos aceitar dançar comigo? Não como prêmio, mas como um sinal de que as coisas podem mudar entre nós, se em pé de igualdade, com respeito e sem pressa. O silêncio foi longo. Em parte, porque os convidados sentiram que ali não havia espetáculo, e em parte, porque Natalie precisava tomar uma decisão que não era só sobre ela. Olhou para o rosto dele, leu nos olhos as semanas de esforço e uma cicatriz nova. O xadrez do vestido tremeluzia com a luz do lustre, como se o tecido guardasse calor. Ela sorriu, ou melhor, um movimento nasceu nos cantos da sua boca, que era ao mesmo tempo reconhecimento e concessão. Sim, disse ela. Mas antes de dançarmos, quero que diga algo. Diga para essas pessoas o que aprendeu. Wallace fez um pequeno aceno, respirou e falou. Não fez grande discurso acadêmico, não exaltou conquistas. Falou do que fazia agora. Das manhãs no centro, do gosto que tinha de enrolar jornais para as aulas das crianças, das noites em que lia histórias em voz alta. Falou de como aprendeu a escutar. Falou também do seu erro inicial, do riso que ferira alguém que escolhera usar um vestido com memória. As palavras foram diretas, cortantes, e por isso, verdadeiras. Quando terminou, aplaudiram alguns. Outros, menos predispostos, mantiveram-se imóveis. Ele estendeu a mão. Natalie hesitou por um segundo e depois aceitou. Dançaram uma música simples, com passos tímidos que pouco a pouco se soltaram.
Não havia público esperando um conto de fadas. Havia, antes, pessoas presenciando dois adultos que tentavam conjugar veracidade com afeto. Naquela dança houve um momento em que Wallace olhou para o vestido xadrez e entendeu que não era apenas pano. Era história costurada por outras mãos. Sentiu vergonha, mas dessa vergonha que reconstrói. Sentiu também que a mão que agora tocava a dela não buscava dominação, buscava parceria. No final da noite, após os discursos, depois de fotografias e de algumas conversas que soaram como pequenos passos de reaproximação, Bernard apareceu ao lado deles com a expressão de quem guardara um segredo bem-humorado. Ele levou Wallace e Natalie para o andar de baixo, uma sala mais simples, com uma guitarra encostada numa cadeira. Sem grandes palavras, sugeriu que terminassem a noite como começaram tantas coisas na vida, com comida e sem cerimônias. Foram para uma pizzaria pequena, conhecida por massas que lembravam almoços de família. O local cheirava a queijo e manjericão. Havia uma vitrine com postais antigos. Sentaram-se numa mesa no canto. A pizza chegou quente, cortada em fatias generosas. O formato simples e o calor da massa contrapunham os lustres do hotel. Era, por excelência, um regresso. Eles pediram uma calabresa, outra de 4 queijos e uma porção de abobrinha para dividir. Comeram quase em silêncio. O ruído do local era de conversas sem gravidade. Em certo momento, Natalie mexeu no xadrez do vestido, puxando delicadamente o tecido como se testasse sua textura, como se encontrasse ali uma prova de que mesmo o passado podia integrar-se ao presente. Wallace observou e sorriu. O sorriso não era de vitória, era de reconhecimento. Sabe, disse ela entre uma garfada e outra, eu nunca quis fazer da moda um problema. O vestido é só da minha avó, e leva saudade. Não pedi aplausos pela doação de 5 milhões. Fiz porque havia uma necessidade, e não porque isso me tornasse mais ou menos humana. Eu entendi isso tarde, respondeu ele, limpando os dedos com um guardanapo. Demorei para ver que a generosidade não é troféu, e que a pobreza, ou a origem de alguém, não é piada pronta. Eles riram, não de deboche, mas de compreensão mútua, como se estivesse prestes a costurar outra parte da história. O futuro não era um roteiro pronto. Era uma mesa de pizza, onde se podiam trocar planos e silêncios confortáveis. A pizza terminou. As mãos, agora limpas de tinta, tocaram-se por um breve segundo sobre a mesa. Era um gesto pequeno e também grande, sinal de que, dali em diante, queriam colaborar, questionar e consertar. Saíram da pizzaria com passos lentos. A brisa da noite parecia mais amena. O xadrez do vestido balançava com o vento. Nas semanas seguintes, as mudanças continuaram. O Fundo Bairro Vivo começou a operar com um comitê misto. Pequenas bolsas fomentaram oficinas de carpintaria, grupos de leitura e uma horta comunitária que Sra. Helen ajudou a supervisionar. A empresa de Wallace precisou se reorganizar, mas sobreviveu. Investiu em projetos que tinham impacto mensurável e criou métricas de qualidade que iam além do balanço financeiro. O bairro mostrou aos poucos sinais de vitalidade. Uma praça com bancos novos, uma biblioteca com manhãs de contação de histórias, uma padaria que voltou a empregar moradores locais. Tyler, que no começo rira da ideia de que seu amigo pudesse mudar, acabou por frequentar a padaria do bairro e, em certa tarde, convidou Wallace para um café. A conversa foi mais breve do que antes. Havia entre ambos um respeito novo, talvez o reconhecimento de que o mundo não se muda apenas em pitches de investimento. A família de Natalie, com Bernard à frente, foi se integrando às iniciativas do fundo, doações, encontros e, sobretudo, escuta. A imprensa continuou vigilante. Vieram matérias de opinião, colunas que elogiavam a transparência do fundo e outras que apontavam para a necessidade de cuidado com movimentos midiáticos. Wallace aprendeu a conviver com isso. Entendeu que não podia controlar cada leitura pública, mas podia responder com trabalho diário. E foi justamente nesse trabalho que encontrou um tipo de redenção. Não aquela que limpa a história de uma pessoa, mas que permite que a pessoa conviva com o passado e avance. Houve, claro, reveses. Políticas internas precisaram ser ajustadas. Conferências com doadores,
trouxeram debates sobre governança. Às vezes, ideias de usar parte dos recursos para ampliar a empresa surgiam novamente. Então, Wallace recordava a dor da palma da mão e pensava na menina que chorou no chão do centro. Era essa a imagem que o mantinha no caminho das ações permanentes. Com Natalie, as coisas caminharam com cuidado. Não houve pressa para rótulos. Mas naquela intimidade diária, arrumar um armário, conversar sobre livros, dividir um guarda-chuva, nasceu uma afeição que não dependia de títulos. Houve ainda um pedido silencioso que Wallace fez a si mesmo. Nunca mais minimizar a dignidade do outro por uma piada fácil. Era para ele uma promessa prática, traduzida em escolhas. O baile do ano seguinte foi diferente. Não porque os convidados mudaram, mas porque o tom já não era de espetáculo, e sim de encontro. O vestido xadrez voltou a aparecer. Uma opção para Natalie que agora respirava sem tensão. Wallace e ela caminharam juntos, e poucas pessoas olharam com malícia. Alguns até aplaudiram sem pensar. Bernard, satisfeito, observou de longe como se tivesse plantado uma árvore que agora dava frutos. E quando a noite chegou ao seu fim, eles não foram para outra festa. Foram para a mesma pizzaria onde, um ano antes, haviam selado uma conversa e um novo começo. Pediu-se uma calabresa, 2 fatias divididas. O tamanho do mundo para eles coube naquela mesa. Wallace olhou para Natalie, para a simplicidade dos gestos, e sorriu. Ela ajeitou o xadrez do vestido, e naquele movimento estava escrito o que talvez todas as páginas de jornal não pudessem contar. A vida se reconstrói no cotidiano, nas mãos que remendam, nas promessas cumpridas sem alarde. As luzes da pizzaria eram quentes. O som de uma guitarra ao fundo fazia de trilha. Eles conversaram sobre planos para a horta, sobre as próximas oficinas e sobre a necessidade de envolver cada vez mais a comunidade nas decisões do Fundo Bairro Vivo. Wallace falou também sobre uma ideia que vinha amadurecendo: oferecer bolsas para jovens se qualificarem em áreas técnicas, com contratos de formação que respeitassem dignidade e autonomia. Natalie apoiou, e juntos riram da imensa burocracia que já haviam enfrentado. Quando a noite acabou, caminhando de volta para o carro, eles encontraram Sra. Helen na calçada, regando o vaso de flores que sempre mantinha. Ela olhou para os dois, com aquele olhar que sabia mais do que qualquer palavra, e disse apenas: "Vocês dois parecem remendos bem feitos. Não escondam mais o tecido." Wallace segurou a mão de Natalie por um segundo e sorriu. Não era um sorriso triunfal. Era um sorriso de quem havia aprendido e desejava seguir aprendendo. No bolso, o bilhete de Emily ainda repousava, amassado pelos dias. Era um lembrete. Meses depois, em uma manhã clara, um jornal local publicou uma matéria que não celebrava nem condenava, apenas mostrava os números. Quantas oficinas foram realizadas, quantas jovens receberam bolsas, quantas refeições foram servidas. As fotos mostravam paredes coloridas, crianças com olhares mais esperançosos e pessoas trabalhando juntas. Numa das imagens havia uma menina segurando um desenho com 2 figuras, um homem de gravata e uma mulher com um vestido xadrez. A legenda, simples, dizia: "Comunidade em movimento." Wallace leu a matéria com atenção, não em busca de aplausos, mas para medir o que havia sido feito. Depois guardou o jornal e, ao olhar para a janela, viu a cidade que um dia lhe parecera apenas cenário para suas conquistas se mostrar agora como espaço para a responsabilidade. Havia naquela transformação cotidiana uma verdade tranquila. Ele não havia sido milagrosamente absolvido. Apenas havia se comprometido a consertar o que poderia consertar, a cada dia, com as mãos e com a coragem necessárias. Algumas pessoas continuam a achar que uma noite de baile não define um homem. Outras insistem que um xiste pode perseguir alguém por muito tempo. Ambas as premissas têm razão em partes. O que a história de Wallace e Natalie mostrou foi que, entre risos e doações, há sempre a opção de abrir mão de uma narrativa confortável em favor de uma outra mais trabalhosa, a de crescer com responsabilidade. 5 milhões de dólares nunca foram utilizados para comprar perdão. Serviram para financiar obras,
mas foi a insistência em pequenas ações que reteceu o tecido de uma vida. Numa noite tranquila, muitos anos depois, quando o Fundão Bairro Vivo já assistia a várias gerações de crianças, e quando as cicatrizes na mão de Wallace haviam se tornado apenas linhas brancas, ele e Natalie apareceram novamente num baile. Não havia espetáculo, nem manchetes. Havia, antes, amizade, respeito e um convite para dançar que não precisava de plateia para ser verdadeiro. Eles riram, lembraram das falhas e agradeceram pelo aprendizado. E quando, ao final da noite, voltaram para a pizzaria que vira tantas conversas, pediram a mesma calabresa e dividiram as últimas fatias com Sra. Helen, que insistia em acompanhar tudo com um olhar satisfeito. O xadrez do vestido, agora lavado e remendado, parecia simplesmente parte da história que ambos compartilhavam. Não um símbolo de vergonha, mas um lembrete de que as memórias se transformam quando se permitem ser remendadas com amor e responsabilidade. Avalie esta história de 0 a 10 e inscreva-se para mais histórias emocionantes.